William Bach, venha pra cá. Isso é uma coisa que eu sempre te falo fora do ar, vou dizer no ar agora para que não pairem dúvidas. Eu acho você um jornalista sensacional, um âncora maravilhoso, mas é verdade, mas eu não falo isso para você, por que eu não vou falar de público se é verdade? Quando você... Esse negócio de declaração em público não dá certo. Depende do tipo. Mas essa veio do coração, mas não foi romântica. Essa foi profissional. Ah, é? Então não vale. Tá certo. Mas eu insisto em dizer que quando eu te vejo, eu sei do que você está falando. E eu faria essa declaração em público até daquela forma mais diferente que você fez. Sabe, sinceramente, eu diria, William, eu te amo, William! Olha só. Você fez uma coisa, uma proeza jornalística, né? Há quanto tempo já estava sendo articulada essa entrevista com o Ahmadinejad? Esse nome eu tenho sempre que ler antes de falar. Eu também. Só que a gente passou quase 4 anos tentando entrevistá-lo, mais ou menos. Foi desde que fomos fazer uma série para o Jornal da Globo no Irã, em 2006. Naquela época a gente tentou a entrevista e não conseguimos nem sequer a resposta. Mas quando eles começaram a dar mais importância para o Brasil, por interesse deles, aí é que as negociações andaram. Levou mais ou menos, assim, de negociação intensiva, mais ou menos uns 2 anos. Sim. Eu brinquei com o negócio do harém. É claro que ele não tem harém, não é verdade? A gente não sabe, eles têm no paraíso, mas precisa morrer primeiro. São quantas virgens? 40. Mas não dizem se é homem ou mulher, virgem. Bom, ele diz que não tem homossexual lá, deve ser só mulher. Ou então já foram todos para o paraíso. Todos. Quais? Os homossexuais? Ele mata todos. Os outros, ele diz assim, não era pecado, não era pecado. Tudo lá no paraíso. Já pensou? O Arma, vamos chamar ele de Arma. Armando. Eu falava com o Ronaldo Souza, que está aqui, depois ele ajuda a gente. Cadê também. O Ronaldo? Tá ali, o Ronaldo está sentado ali. Eu falava com o Ronaldo Souza que tinha 3 nomes que a gente nunca podia dizer. Um era do Imam Khomeini, porque é o líder da Revolução, eles entendiam, então a gente falava ele Alfredo. E tem o Alfredo atual, era o Khomeini. O Khomeini. Aí eles sempre estão nas fotos juntos, o Alfredo e tem o Armando, que é o atual, o Ayatollah Khamenei. E tinha o Manuel, que era o Ahmadinejad. Então nós sempre brincávamos, o Ronaldo dizia, olha, tá aí, quem é hoje? Ele falando, hoje tem o Alfredo e o Armando ali. Em todos os lugares você vai encontrar o Alfredo e o Armando, que é a brincadeira que a gente dizia dos retratos dos 2 Ayatollahs. Para não falar, para não errar o nome do Ayatollah. Não, para eles não entenderem de quem a gente estava falando. Ayatollah e Ahmadinejad. Arma já é uma coisa para quem quer brincar com o negócio nuclear. Arma já não é um bom começo de nome, né? Arma nuclear. Não. É Ahmadinejad. Eu acho engraçado como os americanos acharam um jeito de não errar o nome dele. Se você falar em inglês, I'm a dinner jacket, fala rápido. I'm a dinner jacket. Dá certinho. Eu sou uma casaca noturna. E deve falar, será que já falaram assim para ele, não? Já, todos os americanos tiram sarro dele. Ele fala inglês, certamente? Muito pouco. Ele fala algumas palavras, eu tenho a impressão, assim, na hora de cumprimentar, que ele sabe aquela coisa mais básica, mas ele não faz o menor esforço de se entender com você em inglês ou em qualquer outro idioma que não seja o dele. Sim. Eles têm aquela consciência muito forte. Mas tem McDonald's lá, não tem? Não o próprio. Tem, como tudo lá, é pirataria. Sim. Então eles têm uma espécie de... McDonald's. McDonald's. Que é dele, claro. É dele. Evidente que é dele. Mas ele deve conhecer algumas palavras. Hot dog. Hot dog, ele deve saber o que é. Hot dog? Deve ter outras palavras. Bom, não sei. No caso dele, particularmente... Fuck America. Isso ele sabe, certamente, não? Em Farsi. Fuck America. Isso até eu sei falar em Farsi. Mark Bar America. Como é que é? Mark Bar America. Mark Bar... Outra palavra que eu aprendi em Farsi é Tahuti. Tahuti? É a mesma para mulher bonita e diabo. Você é um povo com uma sabedoria milenar.
Isso é verdade. Eu tenho uma amiga iraniana muito bonita que mora em Nova York. Tahuti. Tahutona mesmo. Tahutona. E ela tem família. Ainda tem família no Irã. E ela vai a Teherã para visitar a família. E aí ela tem que se cobrir toda para sair na rua. Mas, é verdade. Sabe, botar... E um dia ela foi saltar do carro e por baixo daquela roupa que cobria tudo, ela estava com um vestido normal e com um sapato de salto alto. Quando ela botou o pé para saltar do carro, apareceu o sapato. Mas você não imagina como isso é bom. É o maior barato do mundo. Você passa a achar uma canela o máximo. Muito bem. Só que tinha uma guarda da moralidade... Isso. A guarda da moral dos bons costumes. Na hora, pitaram, Tahuti, pare! Né? Ela parou, foi presa. Isso. E para ela se explicar que ela era naturalizada americana, que ela era... Não adianta. Eles já avisam no avião quando você vai pousando. Atenção, as leis iranianas exigem que todas as mulheres cubram os cabelos. Aliás, nesse ponto de sabedoria milenar, o profeta dizia, uma das coisas mais sensuais de uma mulher são os cabelos, tem que cobri-los. Mas ele não disse de que parte do corpo esses cabelos tem que cobrir. Você vê como o Corão pode ser interpretado pelo jeito de várias maneiras. Você leu mais o Corão que eu. Sobretudo esse capítulo. o William, também eu fiquei muito impressionado pelo seguinte, quando eu estudava fora, que eu estudei em Lausanne, tinham muitos iranianos estudando lá, muitos. Mas isso na época do Shah, na época da monarquia. Na época da monarquia, mas muitos. A primeira característica, eram muito bonitos todos, sabe? São? Não, estou falando dos que eu conheci. Não, em geral. Você conheceu o Arma, que não é lá essas coisas. Não, o Arma realmente. Mas, enfim, eles eram bonitos, elegantes, preparados, e as mulheres, o que davam em cima deles era uma loucura. Quer dizer, eram mulherengos e muito sedutores. E de famílias assim, Sfandiari, que era a família da Soraya, que era foi a primeira mulher do Shah, Bakhtiari, que também era uma tribo famosíssima, e Qashqai. Qashqai era uma família das montanhas, mas que era assim um braço direito do Shah. E é tudo nome de tapete também, você sabia? Todos eles são nomes de tapete? Claro, cada uma dessas corresponde a uma região de onde corresponde um tapete. Viraram tapete. A família Qashqai foi exterminada em praça pública. Toda, não teve desculpa. Não teve, quer dizer, esse papo... Eu cobri isso aí, eu cobri a Revolução Iraniana, 30 anos atrás. Não, você não era nascido 30 anos atrás. Essa foi a melhor declaração. Era uma coisa terrível. Essa parte, esse pessoal que eu conheci, que era elite, era um pessoal muito bem preparado. Agora, realmente, era uma ditadura do Shah, sem dúvida alguma. Mas acabaram trocando uma ditadura por outra, quer dizer, uma ditadura monárquica por uma ditadura religiosa. Uma teocracia. Por uma teocracia, porque quem manda mesmo é o Ayatollah, ou não? É o que é o chamado líder supremo, ele está acima. Essa é a grande jogada do Imam Khomeini, que é o responsável pela inversão de valores no mundo islâmico, e por isso é uma revolução, porque até ali se acreditava que a César o que é de César, claro, o poder secular é uma coisa, o poder religioso é a outra, e a grande inversão que o Khomeini faz, que é na derrubada do Shah, é dizer só o poder secular só é legítimo se for sancionado pela autoridade religiosa, que era ele. Então, hoje, o Irã em certa medida, até um país com alguns processos eleitorais que a gente pode, sem dúvida nenhuma, caracterizar como democráticos, porém, acima do presidente, por isso que o Ahmadinejad não manda tanto quanto se pensa, acima do presidente está o conselho religioso com o líder supremo, que o atual é o Ayatollah Khamenei. Agora, o Khomeini, então, seria... Está morto. Khomeini. Que viveu em Paris durante anos. Não gostou. E as pessoas tinham a maior simpatia por ele, exatamente por causa da tirania do Shah.
Havia naquele momento, no momento da Revolução Iraniana, havia uma coligação muito interessante entre várias forças. Inclusive, até hoje, eles têm aquele que se chama de os Friday Prayers, ou seja, a oração da sexta-feira. A sexta-feira no mundo islâmico está para o nosso domingo. Então, sexta-feira é o dia de rezar, e nessa sexta-feira se rezava na Universidade de Teherã, que é uma instituição secular. Você pode pensar aqui, turbante e toga não combinem. Durante a Revolução, sim. Porque rezar e dizer Allahu Akbar, quer dizer Deus é grande, era uma forma de protesto contra o governo secular e modernizador ocidental no sentido do Shah. Então, a religião era uma forma de protesto e ela catalisava todos aqueles grupos possíveis e imagináveis, que foram, sem uma exceção, liquidados pela Revolução. E o Ayatollah, quando chegou, milhões de pessoas esperando pelo Ayatollah. Uma das grandes cenas do século XX é a chegada dele a Teherã. E já começou a mudar de cara. Dizem, inclusive, que ele falou, não, eu era o Ayatollah, agora eu sou o Ayatokar. Agora vamos mudar esse troço todo, pau nele. Eu vi esse homem. É realmente, na minha carreira de repórter, uma das cenas mais impressionantes que eu vi. Os olhos dele não eram olhos desse mundo. Há pessoas não é por causa da maconha, do fumo? Não, ele puxava fumo doidado, declaração dele. O Ayatollah Khomeini? De jeito nenhum, Jô. Nossa, ele diz que é permitido. Não. As primeiras coisas que eles fizeram foi matar aqueles coitados que são viciados em ópio. Em Teherã... Ópio não pode. Não, fuma-se, né? Então, maconha eles quase não conhecem, eles fumam ópio. Haxixe. Pouquíssimo. Olha, eu cheguei a ler a declaração do Khomeini dizendo, não, bebida é proibido totalmente, é coisa do Satã. Mas... Eles massacraram. Eles massacraram. Foi uma das coisas mais cruéis. O sul de Teherã é uma cidade gigantesca. E ela é bem dividida pela topografia. A parte baixa de Teherã, a parte sul, é a parte, digamos, pobre e popular. Se bem que as diferenças sociais entre eles são menores do que entre a gente. Isso é curioso. Pobre no Irã tem menos diferença para o rico no Irã do que do pobre para o rico no Brasil. Mas essa é outra história. Conforme Teherã vai subindo, vai chegando perto de umas montanhas lindas que tem, que estão já nessa época com muita neve, o ar vai ficando mais rarefeito, vai ficando mais fresco, as casas vão ficando melhores. E na parte baixa de Teherã é que estavam os famosos bibocas ali de ópio. Eles massacraram esses coitados. Boca de ópio. Olha, eu tinha certeza que eu tinha lido, inclusive, declarações do Khomeini. Não, lá está muito próximo do Afeganistão. Aquela é a grande rota. A grande rota do ópio do Afeganistão para a Europa passa pelo Irã. Não, sim, de ópio eu sei. Agora, no Alcorão não cita nada de... Maomé não puxava um fumo violento? Não. Ele prevê prazeres no paraíso. Tem que morrer primeiro. Agora, você estava falando do olhar dele. O olhar do Khomeini era um olhar impressionante. Não era... eu tive a oportunidade, como repórter, de estar com muitas pessoas de expressão internacional, ou de grande conhecimento, de grande projeção. Mas é incomparável. Aí é quando você percebe que há alguma coisa que é difícil de ser definida pelas nossas categorias cartesianas, racionais, que idade ele tinha quando você conheceu? Ele estava em torno de 70. E falando, olhando para você ou falando não, aquela coisa de ele não olhava para ninguém. Aí ele ficava sentado no chão e sem o turbante. E ele sem o turbante, você podia dizer, bom, onde é que está a projeção dele? Você sabe melhor do que eu, muitas das imagens são compostas pelos seus acessórios. No caso dele, não. Ele tinha essa projeção de olhar que era impressionante. Ele paralisava as pessoas ao redor dele. Você não precisava saber quem ele era para você entender que ali tinha um tipo de força que eu não vou dizer que seja decisiva em processos políticos do tipo de uma revolução, mas que a gente também não pode tirar da conta. A impressão que dava ele em Paris é que ele se assemelhava a um movimento quase muito parecido com o do Gandhi, quer dizer, de resistência pacífica e não sei o quê, porque não se via o nome dele ligado a nenhuma Isso é ignorância guerrilha. Nossa, Jô. Eu me lembro, por exemplo, o nosso comum amigo, que eu adoro ele tanto, o Reale Júnior. O Reale Júnior, pelo Estadão, na época, entrevistou o Khomeini várias vezes em Paris. Eu acho que todos nós caímos nessa armadilha. A armadilha da nossa percepção da realidade, que estava completamente equivocada. Quer dizer, quem leu o que o Khomeini escreveu, aí precisa saber árabe, farsi, essas coisas que eu, por exemplo, não sei. O Khomeini viveu muito tempo numa cidade no deserto do Iraque chamada Najaf, que tem uma importância muito grande para essa vertente do mundo muçulmano que ele representa, ou que ele representou, que são os xiitas. O sonho de todo xiita é ser enterrado à sombra da mesquita de Najaf. E ali é que ele formulou essas ideias que, do ponto de vista revolucionário, são muito parecidas com as de Lenin. Para quem gosta dessas histórias da Revolução, Lenin e Khomeini têm paralelos extraordinários, que é a ideia da aplicação da força, em primeiro lugar,
A ideia de que o grupo pequeno é o dono da verdade. E, em terceiro lugar, ele inverte a ordem de valores. Mas isso não te lembra muito Mein Kampf? Não te lembra muito nazismo? Não. Teorias racistas, raciais? Não, eles não são racistas nesse sentido que você está riu abordando. quando eu falei Mein Kampf? Mein Kampf você falou em alemão. Ah, é verdade. E daí? Minha luta. Minha luta. Tá bom, tá bom. Isso é coisa de viado, essa reação aí sua. De falar uma palavra em outra língua. Eu tava lá no Irã e não tem nenhum. Olha só, no Irã, ainda, você sai na rua no Irã, chegou lá, não como jornalista, como turista. Tá. Se é que tem turista no Irã, deve ter. Jeito que para pagar promessa, essas coisas, né? Se a minha sogra morrer, eu vou até o Irã. Eu vou mandar minha sogra para o Irã. Sem o véu. Sem véu. Nua. Põe ela dentro do carro, solto ela nua na praça. Como é que é a sensação para o turista? Não é muito, digamos... o país é fascinante, é um país lindíssimo, com paisagens extraordinárias. Teherã é uma cidade muito moderna, muito vibrante, com vida noturna, por incrível que pareça, com bons restaurantes, com um trânsito insuportável que faz o paulista se sentir em casa. E, do ponto de vista... Prostituição? Não é visível, obviamente, existe. Não é visível. Como o homossexualismo também não é visível, existe. É bobagem deles querer tapar o sol com a peneira. Isso é de uma idiotice do Ahmadinejad. Não é bem com a peneira que eles querem tapar. Não, eles tapam com o puxador. Matar, eles matam. Agora, como para mulheres é complicado, porque elas são obrigadas a se comportar de acordo com a norma islâmica tal como interpretada pelo regime deles. As normas islâmicas são interpretadas diferentemente em vários lugares. Espera aí, só uma pergunta. As normas islâmicas do regime deles. Certo. De repente muda esse regime, mas continua sendo um regime teocrático, mas o grupo que assume é um grupo, vamos chamar de mais liberal. Não pode mudar isso tudo ou não? Já existe, e o protesto político em Teherã, você vê na barra da calça das mulheres. É interessantíssimo, elas vão subindo a barra da calça, elas vão subindo, e elas têm uma interpretação própria do que é cobrir os cabelos ou do que é se vestir de maneira pura, como eles dizem. Então o lenço vai caindo, o lenço vai indo para trás, aí vai aparecendo o penteado, o óculos escuro francês, a bijuteria, as joias, a tremenda maquiagem que elas usam, o casaco elas vão abrindo devagar, então é tudo uma coisa lenta, assim, extraordinariamente insinuante. E ali você lê a temperatura do momento político. Aí vem a repressão, barra das calças, o lenço volta para cima da cabeça e tudo mais. Então esse jogo atualmente está muito ruim. O que aconteceu em junho na reeleição do Ahmadinejad foi um roubo. E um roubo seguido de uma repressão sangrenta. Mas de uma reação extraordinária, né? Porque em outros tempos não haveria uma reação. Nunca correu tanto sangue na rua em Teherã desde a Revolução Islâmica de 78, 79. Claro. E isso quebrou a legitimidade do regime, na minha interpretação. Existia, e eu pude ver isso no Irã em outras ocasiões, uma espécie de reconhecimento por parte da sociedade civil, que é muito bem organizada. O filme iraniano, como você sabe, é um filme de enorme expressão e de valor universal. Ou seja, ele é entendido sem que a gente tenha que falar farsi. Eles têm uma cultura e uma sociedade que foi capaz de absorver, de certa maneira, a repressão do regime islâmico, porque havia um entendimento. Há uma certa margem na qual as pessoas podem se expressar, sobretudo na sua vida privada, ao simulacro ou não, eu participo dessa versão que vê, sobretudo no nível local, o exercício da democracia num sentido aberto. Quando se rouba uma eleição como essa e se reprime o protesto dentro das regras que os próprios ayatollahs tinham estabelecido, essa legitimidade se rompeu. É muito grave o que aconteceu. Sobretudo que prova também que lá no Conselho, entre os Khomeini's, lá, venceu uma facção. Né? Porque devia ter alguns que apoiavam Eu acho que é uma vitória de curto prazo. Ou talvez seja uma expectativa, uma esperança minha, não sei. Não, pode ser. Eu vou chamar a vinheta, que a gente não acabou de falar. Eu ainda quero perguntar algumas coisas sobre o Ahmadinejad. O Armando. O Armando. Ahmadinejad. Armando. Tá? Inclusive em relação à visita aqui ao Brasil e ao presidente Lula, como recebeu. Vamos lá, por favor, vinheta. Tenho aqui ao meu lado o William Vac,
que está chegando, recentemente, chegou do Irã, onde entrevistou o Armandinho Jacques. O Armandinho. Entrevistou o Armandinho. Como é que foi a impressão dele antes do começo da entrevista? Ele mudou a sua maneira de ser entre antes e durante a entrevista, ou ele já é aquele político escolado que sabe que quando entra no estúdio ou na sala já tem que estar armado? Eu tentei quebrar o gelo antes dessa entrevista com um truque muito usado por entrevistador. Como eu tinha estado 30 anos antes na cobertura da Revolução Iraniana, por sorte, alguém tirou uma foto na qual apareço eu com o atual líder supremo, o Ayatollah Khamenei, ou seja, o chefe do Ahmadinejad. Chefe dele. E acho que foi uma grande cagada minha. No bom sentido, né? Porque você diz pro cara, ó, sou amigo do seu chefe, ninguém gosta. Não, foi uma cagada sua. Ele é que cagou isso todo. Aí quando ele vem, tem toda uma preparação para a entrevista, né? Era uma bagunça em volta daquela entrevista fenomenal. Criaram todos os tipos de dificuldades técnicas, não por eles serem, assim, digamos, hostis ao estrangeiro. Ao contrário, eles são muito hospitaleiros e muito curiosos em relação a estrangeiros, particularmente brasileiros. Eles nos veem com uma simpatia enorme. Agora, eles fazem uma confusão na parte técnica que deixa qualquer um louco. E aí eu vejo, era um saguão muito grande, eu vejo que ali tem uma sacada e tal, a Ahmadinejad lá esperando a gente acabar com a bagunça para ele poder descer. Então tem uma preparação da cena, e você percebe todos os cuidados que eles tomam com a imagem dele. Ele vem descendo por uma escada, com um guarda-costas monstruoso atrás dele, um armário, que depois era o cara que cuidava da imagem. Aí ele dizia assim, essa foto, dava para perceber, essa foto que o senhor tirou, o seu casaco abriu. Então, tira outra foto com o casaco fechado. E por aí vai, esse nível de detalhe. E esse quando não ele é desce da escada, esse que cuida da imagem dele? Ele estava atrás, né? Bom, enfim. E aí? O Ahmadinejad já desce e eu vou adiante com a tal foto, para ver se o cara relaxa, Sim, né? Claro. E ele olhou aquela foto, se surpreendeu, e falou assim, pôs o dedo ali e falou, isso aí é você, né? Eu falei, sou. Eu disse para ele, naquela época, o seu Ayatollah falava com jornalistas. E isso tudo sendo traduzido ali rapidamente por um sujeito ali do lado. Ele fala, agora sou eu que falo com o jornalista. E a partir daí, zero sorriso. Ele senta... Tem uma foto disso aqui, vamos ver. Eu acho que tem a foto. Tem vídeo? Deixa eu ver o que... Tem lá, olha lá. Ele está descendo a escada, ao lado direito dele é o principal assessor internacional, eu o encontro, aí o tradutor, aquela coisa, prazer em vê-lo e tal, aquele negócio todo. Aí eu tenho uma pequena surpresa, eu digo para ele e mostro a foto. Aí olha lá, is that you? Tá vendo eles dentro? I was here as a reporter for the revolution. Aí eu explico, né, achando que eu estava batendo a maior bola. Estava aqui há 30 anos para a Revolução, para ver se o impressionava. Porque naquela época ele era guarda revolucionário. Ele fazia parte daquela turma de malucos que tinha tomado a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, que é um fato que os americanos não perdoaram até hoje. Está na raiz da atual relação entre os Estados Unidos e o Irã, essa tomada da embaixada. E esse que está ao lado dele ali de óculos? Do lado é um cara que fala espanhol, ele é um dos assessores dele para relações internacionais. E que perguntou para mim, o Brasil é um país socialista? Eu falei, bom, não é bem assim. E ele disse assim, mas o seu presidente não é socialista? Eu disse, bom, não é bem assim. Você podia mentir, você estava lá no Irã mesmo. Parece que eles punem a mentira igual ao homossexualismo. We are the same time, same place. E eu fiz ali uma insinuação para ele, que eu não sei se ele pegou. Eu digo assim, estávamos no mesmo lugar, na mesma hora, insinuando a embaixada americana. Porque eu, como jornalista estrangeiro, tinha acesso aos reféns, coisa que enfurecia. Mas isso você não teve coragem de falar. Fala a verdade. Tentei ver se ele pegava isso que ele não pegou. Não, que isca. Porque há suspeita... Obviamente ele entendeu. Há suspeita que ele teria sido um dos guardas revolucionários dentro da embaixada americana. O que para os americanos é intolerável. Do nosso ponto de vista, que estamos um pouco mais distantes de tudo isso, é uma curiosidade. Eu tentei ver se ele ali me traduzia alguma coisa. Mas essa foi a grande dificuldade que eu tive com ele como entrevistador o tempo inteiro, João. A gente, quando entrevista outras pessoas, cria-se, de alguma maneira, uma conexão. Né? E eu dizia para mim durante a entrevista, busca o olho dele, puxa o olho dele para você e tenta, de alguma maneira, sair dessa frieza. Ele é um homem muito frio. E cada um com o seu tradutor
falando... Eu tinha um ponto ouvido eletrônico no meu ouvido esquerdo e ele no direito, por causa da posição das câmeras, mais ou menos como a gente está aqui. E aí aquilo dificultava muito, porque o tradutor, de vez em quando, ele emperrava. E eu não sabia quando ele me dava um ponto de corte ou não. Agora, o problema com ele, e eu como entrevistador acho que apanhei bastante nessa entrevista, é porque ele fala quase uma besteira a cada parágrafo. E aí, se você for interrompê-lo a cada besteira, não sai a entrevista. Porque na primeira resposta eu pergunto para ele assim, quando me disseram, você tem 50 minutos de tempo, eu falei, nossa, 50 minutos? Normalmente uma entrevista com um cara desse dura 15 no máximo. Aí eu disse, bom, 50 minutos dá para eu entrar devagar, aliás, seguindo o conselho do Ronaldo, porque a gente tinha convidado... O Ronaldo é que fez, o Ronaldo é que filmou, filmou ele tudo. que filmou, ele está sentado ali, o Ronaldo. Então, seguindo o conselho dele, por sinal, porque a gente combinou a tática. Eu disse, se são 15 minutos, eu entro chutando. Se não são 15 minutos, eu entro devagar, e vamos ver se ele... se solta na entrevista. Então, minha primeira pergunta é uma pergunta aberta, para o cara falar o que ele quisesse. Assim, o que o senhor espera do Brasil? E a resposta dele, o capitalismo morreu. Aí eu pensei, se eu interrompo o cara agora e pergunto, cadê o cadáver? E aí vai começar uma discussão sobre o futuro do mundo, do capitalismo, e eu falei, eu tenho 3 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Eu não posso deixar de mencionar a repressão às eleições, a amizade dele com Lula e o apoio, na minha opinião, completamente equivocado que o Lula deu a ele naquele momento. Eu não posso deixar de mencionar, novamente, eu não posso deixar de mencionar numa entrevista com um personagem desses a questão de como que ele falsifica os fatos da história em função dos seus benefícios ou dos seus interesses políticos imediatos, que é a negação do Holocausto e a negação do direito de existência de Israel. E eu não posso deixar também de mencionar a maneira como ele trata questões como o homossexualismo. Então, essas 3 coisas eu tinha, digamos, eu não posso sair deste lugar sem ter dito essas coisas para ele. Mas você disse? Disse. Então, mas o problema era escolher um momento, e eu acho que com aquele problema, eu não dou desculpa. A gente não vai para o ar com essas coisas com uma tarja preta escrita embaixo. O apresentador não estava se sentindo bem, o apresentador não estava passando por um momento bom na sua carreira. Mas em nenhum momento então, em nenhum momento você cruzou as pernas como você cruzou, está com as pernas cruzadas. Aqui, essa instrução eu recebi, isso aí foi um bom toque. Antes da entrevista nós tivemos um briefing. Deixa eu mostrar sinal de respeito a você. Balde d'água. Não se cruza as pernas diante de uma autoridade no Irã. Isso eu não sabia, aprendi nessa entrevista. O assessor dele me chamou. Disse, olha, eu queria só lhe fazer uma recomendação. Para nós é sinal de desrespeito cruzar as pernas diante de uma pessoa de autoridade. Eu falei, ótimo. Aí mandei na lata nele também. Disse assim, eu sei que vocês não usam gravata porque vocês querem marcar a distância que vocês têm em relação aos hábitos e costumes ocidentais. Mas eu vou usar gravata, porque o meu público considerará falta de respeito minha em relação ao seu presidente eu estar sem gravata. Então, não é para afirmar a ocidentalização, é para dizer que eu respeito o presidente de vocês. Ele achou legal, porque ele gostou. Vocês acharam bacana. Quer dizer, não foi ele, foi um assessor. Que nenhum usa gravata. Deixa eu cruzar as pernas que eu tenho. Não, cruza. Essa falta de respeito lá eu jamais conseguiria fazer, porque gordo não cruza a perna legal. Não cruza legal, fica meia boca. Mas o negócio da gravata é geral? Ninguém usa gravata? Não. Usar gravata é um sinal de que você está submetido aos costumes e marcas do Ocidente, contra a qual foi feita a Revolução. É normal, aberta. Terno ocidental, paletó, calça, tudo. Não faça a barba durante 4 dias, a sua pode estar um pouco longa. O ideal é aquela barba que você tem a exata impressão que o cara não tomou banho, tomou banho e esqueceu de se barbear. Isso aí é o charme da Revolução. Deixa eu te falar, já gastado, né? É um país sofredor há muitos anos e talvez os Estados Unidos até hoje paguem por interferências absolutamente erradas feitas no Irã. Os ingleses, junto com os ingleses, isso tudo em função do petróleo. Então, para não esquecer o que acontece em 1950, 56, 53. É a derrubada do Mossadegh. Quando o Mossadegh é enforcado, não é? Não, ele não foi enforcado. Ele morreu em casa, no exílio. Mas ele foi derrubado por um golpe conjunto dos americanos e dos ingleses. Você tem certeza que ele não foi enforcado? I do. Absoluta. Bom, eu não vou discutir com o jornalista, mas eu sei que ele caiu, ficou em total ostracismo e aquilo deu uma bagunçada geral no país, já naquela época. Não é? Em função do petróleo. Para quem gosta dessa história, tem um livro extraordinário que infelizmente não foi traduzido ainda para o Brasil, que chama-se All the Shah's Men.
todos os homens do chá, que é em função daquele título. Que é em função Falou daquele em outra título. língua, por isso que eu estou rindo. Coisa de viado. Mas aí, fala. Ainda bem que a Maria não está aqui, nós estávamos ferrados. Mas não, diz, é um livro extraordinário que conta exatamente essa história a qual você se refere. E que está na raiz da maneira como esses atuais dirigentes do Irã encaram o papel dos Estados Unidos. Há um equívoco muito grande de percepção dos dois lados, particularmente do lado iraniano e do lado americano. E como eu sempre gosto de dizer, na verdade é a percepção que as pessoas têm dos fatos e da história que controlam as suas reações atuais. Não, e o engraçado é que é uma coisa armada pela CIA, programada pela CIA, que não dá certo, mas o que dá certo é que o próprio povo iraniano participa e toma as rédeas daquela revolta programada em 53. Daí Daí a tomada da mudado Embaixada tudo. Americana em 79. Quer dizer, os revolucionários de 79 acham que o primeiro lugar que eles têm que ocupar é a Embaixada Americana, porque eles têm certeza que é dali que vai sair o contragolpe. Os americanos jamais encararam o que eles fizeram em 53 como, digamos, o pecado original na relação deles com o Irã. Eles vão entender isso talvez agora um pouco com o Obama. Talvez. Eu tenho a impressão que já passou a oportunidade. E o erro crasso do Jimmy Carter? O Jimmy Carter tentou salvar os reféns em 1980, em março. É uma operação no deserto que terminou num desastre monumental, com vários mortos americanos. Era uma operação de salvamento, de tentativa de salvação dos reféns, 53 reféns presos dentro de Teherã, uma cidade que na época já tinha seus 5 milhões de habitantes. É uma operação militar absolutamente desastrada, que gera depois... Em função, inclusive, de uma tempestade de areia no deserto. Que é muito comum nessa época. Muito comum tempestade de areia nesse período, de janeiro a março, que a gente viu na invasão do Iraque em 2003 também. Ela tem um nome místico, né? Várias vezes a tempestade de areia serviu para salvar a cavalaria do profeta. No caso da guerra mecanizada, não adiantou muito. Agora, vamos falar do Armandinho mais um pouco, que é o seguinte. O que eu acho que você sentiu, a falta que você sentiu nele, como no Khomeini, como na maioria desses líderes religiosos fanáticos, é uma total ausência de humor, de senso de humor. Sabe, você nota no olhar, não estou falando só do lado... Vamos qualquer brincar? fundamentalista. Gente sem humor é gente má. O humor, como dizia o Oswaldo de Andrade, o humor é amor. Então, eu não sei, eu não colocaria o Armandinho nessa mesma categoria. Nem o atual Ayatollah Khomeini, que é um chato de galoche, uma mala absolutamente intratável. O Khomeini, sem entender uma palavra de farsi, você percebia que você estava diante ali de uma personalidade, de uma projeção, se você quiser, boneco. Sobrenatural, vai. Se você quiser. Eu não uso muito isso, não é nenhuma categoria científica, muito menos jornalística, eu estou sendo aqui totalmente subjetivo. Agora, tanto o Khomeini como o Ahmadinejad, eles são administradores de uma herança que está indo embora. O Ahmadinejad não tem nada de carismático. Ele é frio, ele é concentrado e ele é um sujeito extraordinariamente desagradável. O que eles vão falar aqui, o Lula e ele? Não falamos ainda do perigo que é dizer, não, a gente quer energia nuclear, energia atômica, mas não é para fazer isso para nós, bomba. Isso para nós é uma sinuca de bico horrorosa, porque o que o Irã está fazendo é exatamente o que o Brasil fez. O Brasil tentou, durante muito tempo, conseguir adquirir essas tecnologias que, se você quiser, podem levar à fabricação do material que é necessário para uma bomba, ok? Nós tentamos isso e fomos bloqueados. Fomos bloqueados pelos Estados Unidos no período de 1976 a 1978. O que o Brasil fez? Desenvolveu um programa nuclear paralelo, dominou essa tecnologia, que hoje está, para quem quiser ver, em Iperó, em Sorocaba, no centro, no Aramar, no centro da Marinha. É essa tecnologia que permitirá ao Brasil ter um submarino de propulsão nuclear, o enriquecimento, tão famoso enriquecimento de urânio, nós dominamos. Depois que nós dominamos, nós fomos às autoridades internacionais e dissemos, somos bons meninos, vamos assinar todos os tratados que limitam a disseminação dessas tecnologias e agora a gente joga com vocês. O Irã está fazendo a mesma coisa. Então, do ponto de vista da nossa diplomacia... Mas está fazendo honestamente claro isso? que não. Aí por baixo do pano não dá para ser honesto, né? Aí é que fica complicadíssimo. Então, para nós essa é uma sinuca, porque o que menos nos interessa é andar de braço dado com o Irã nessas circunstâncias. Porque, afinal de contas, o Brasil ascendeu uma posição internacional, em boa parte, porque respeita as regras do jogo. E quais são as regras do jogo? Eu tenho essa tecnologia, não a forneço a outros. Eu tenho mísseis, eu não os forneço a outros.
Eu disse que eu não vou fazer uma bomba, então eu não vou fazer uma bomba. O Irã está onde nós estávamos há um pouquinho mais de 30 anos. Eles estão desenvolvendo uma tecnologia própria que, no extremo lógico do raciocínio, os colocará, se eles quiserem, na condição de fabricar o material para uma bomba atômica, e eles o estão fazendo à margem das supervisões internacionais. Agora, então, o que nos interessa andar de braço dado com eles? Eu acho que nada. Nada. E tem uma coisa também terrível, que é quase que incompreensível. Dois povos, quer dizer, o povo árabe e o povo judeu, dois povos com exatamente as mesmas origens, que Semitas. se odeiam com essa força. Tanto de um lado, quer dizer, há extremistas num lado e no outro. Então, de repente, o Armandinho fala que jamais aceitarão um Estado de Israel. Que é o que ele diz. Né? Que é exatamente o que ele diz. Do outro lado, Israel dificulta, de várias maneiras, a formação de um Estado palestino. Impede, praticamente. Impede. Quando realmente, se houver o Estado palestino e o Estado de Israel, se conseguirem criar essa convivência, com o passar do tempo, é evidente que essa integração acontecerá, como acontece no Brasil, por exemplo. Quer dizer, que no Brasil você não vê disputas raciais entre árabes e judeus. Até, às vezes... Eu disse isso ao Ahmadinejad. Pelo contrário. No enunciado de uma das perguntas, eu digo exatamente isso a ele. Eu digo, o Brasil é um exemplo da convivência de comunidades que em outros lugares se odeiam. E, para nós, isso eu digo, o que o senhor diz sobre o Holocausto, e o que o senhor diz sobre... Eu não usei a palavra Holocausto, eu usei a palavra matança de judeus na Segunda Guerra. É inaceitável. Não faz parte da nossa cultura. Agora, se a gente olhar... Se a gente olhar não, ele dá uma recuada, na entrevista, porque ele tem noção muito clara, é um sujeito muito bem articulado, não pense que ele é burro, ele é muito articulado. A entrevista dele nos Estados Unidos dava para sentir isso. Que ele na Universidade de Colômbia. Foi uma entrevistadora, não, agora há pouco tempo. Com o Larry King? Foi com uma mulher. Eu estava lá no começo... Eu perdi essa daí. No começo do ano. Era uma mulher no nível da Barbara Walters, muito bem articulada, e que falou o negócio do Holocausto. Ele falou, não, o que eu digo é que morreram outras pessoas na Segunda Guerra Mundial e falam só do Holocausto. Ele avança um passo, principalmente porque ele sabe para onde ele vai. Ele vai para um país secular, como o Brasil, onde a ele não interessa de maneira alguma ressaltar diferenças religiosas. Ele sabe que isso aqui é um discurso que no Brasil não tem nem sequer... Não se destaca isso no Brasil. E nos Estados Unidos, foi na época que ele estava na ONU, quando ele foi nessa última visita dele à ONU. Também não interessava a ele dizer realmente não houve o Holocausto. Ok, lá ele está falando para o público de casa, aqui ele está falando pela Rede Globo para o público brasileiro. E para o público brasileiro, a mensagem que ele passa é uma mensagem de extraordinária aceitação no mundo muçulmano em geral e no mundo árabe em particular, com uma mensagem particularmente perigosa, porque ela vem de uma falsificação de fatos históricos e cria uma realidade atual que é uma realidade difícil de você tirar da brutalidade do argumento dele, que é o seguinte: se houve o Holocausto e ele foi cometido na Europa, os judeus foram mortos na Europa, por que os palestinos têm que pagar isso? É completamente equivocado do ponto de vista dos fatos históricos, completamente. Mas é um argumento, se a gente gosta dele ou não, é outro problema, Jô. Mas é um argumento de tal aceitação no que a gente chama de rua árabe, ou seja, nas populações, as populações passam a encarar a presença de Israel como uma imposição do mundo ocidental, imposição essa que se transformou, e aí entram as figuras negativas como o Ahmadinejad. Essa imposição é encarada hoje não mais como uma disputa por território, portanto, paz pode ser trocada por território, que é uma proposta secular, mas é a ideia de que esta terra Deus me deu. Isso existe no fundamentalismo religioso judeu, mundo, né? É perigoso, porque muitos acham que o seu direito ali está escrito na Bíblia há 3.000 anos, assim como do ponto de vista das vertentes representadas por gente como Ahmadinejad, ele representa a palavra de Deus. A palavra de Deus não é negociável. Então o conflito se torna muito mais intratável do que já era há 30 anos atrás. E se transforma num conflito medieval até, né? Quer dizer... É quase uma questão de cruzadas. Eu acho, e tenho já quase 40 anos de reportagem, é impressionante ver como a religião cresce como fator nas relações internacionais. Antes, na época da Guerra Fria, você tem boa memória disso também, no fundo, lidavam-se com posturas seculares.
Hoje, na raiz de muitos dos conflitos, particularmente esse do Oriente Médio, existe uma força tão grande da religião, tão difícil de ser tratada, que simplesmente, às vezes, eu acho, e isso me deprime e me frustra, eu não vejo com a saída. Você sabe que na Segunda Guerra, eu costumo brincar dizendo que na Segunda Guerra Mundial você sabia para quem torcer, era óbvio. Sim. Né? A partir daí ficou tudo muito complicado. Né? De que lado você está? Agora, ele foi muito inteligente na passagem dele pelo Brasil. Quer dizer, ele tenta, e de certa maneira ele consegue, nos arrastar para uma frente ampla anti-americana e anti-ocidental, sem que a gente necessariamente tenha que fazer parte disso. Eu acho que a gente tem capacidade de lidar com os problemas que a gente tem com os Estados Unidos sem complexo de vira-lata, enquanto que eu acho que fazer parte de uma frente anti-americana e anti-ocidental por razões ideológicas é a mera expressão do complexo de vira-lata. E isso ele é esperto. Bom, eu conversei aqui com o meu amigo William Vac. Muito obrigado, parabéns. Parabéns pela entrevista com o Armandinho, com a Ahmadinejad. E pena que foi curta, porque você viu que 50 minutos não dava tempo para arrancar, para tirar esse olhar fechado. Ele tem uma coisa também engraçada, ele tem um sorriso absolutamente falso e gelado. Isso. Que é assim o tempo todo. Exato. Pergunta qualquer coisa ali. E aquele olhinho que vai apertando. Aliás, sim. Ronaldo, lembra? Eles pediram para a gente não filmar ele de olho fechado. Você está lembrado? Sim, claro. No briefing antes da entrevista, eles pediram para a gente fazer duas coisas que eu não entendo até agora por quê. Não mostrar ele mexendo no paletó, e outra, não mostrar ele de olho fechado. Vai ver que ele tem toque, tem um cacuete de ficar o tempo todo assim. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.